A questão da origem e da evolução do universo sempre fez parte das preocupações e do imaginário da humanidade. Basicamente, se traduz com uma pergunta bastante simples. E a pergunta é: de onde viemos, onde estamos e para onde vamos? Essa pergunta sempre fez parte das preocupações da humanidade. E ela sempre teve respostas, quer de natureza filosófica, quer de natureza religiosa, e hoje nós podemos oferecer também uma resposta de natureza científica. Eu vou rapidamente mostrar como que estas teorias evoluíram ao longo do tempo. Nem sempre nós tivemos a mesma explicação para a origem e a estrutura do universo. As sociedades mais primitivas, em função das suas experiências cotidianas, imaginavam um universo muito diverso do que ele é hoje, do que ele é imaginado hoje. Eles imaginavam um universo baseado na sua experiência, um universo plano e muito limitado. Nesse quadro, nós temos a idealização de um universo centrada na aldeia do espectador. Temos aqui diversas construções que representam uma aldeia. Rodeando esse universo, nós temos uma abóboda que eles imaginavam que fosse de cristal. Pendurada nessa abóboda estão as estrelas, uma porção de estrelinhas grudadas na esfera de cristal. E atrás da abóboda havia um maquinário que fazia o movimento diário do Sol, da Lua e também o movimento mais complexo dos planetas, que não são objetos fixados na abóboda, na esfera de cristal. E aqui tem um cientista furando a esfera de cristal com a cabeça e tentando descobrir os segredos desse maquinário, né? É uma espécie de cientista primitivo. Ele quer descobrir o que faz o universo andar. Esse cenário, na verdade, é uma ilustração de como era uma cosmologia antiga. Nem todos tinham exatamente a mesma interpretação. Os hindus imaginavam que esse universo era carregado por elefantes, porque elefante é uma coisa muito comum na Índia e faz parte do cotidiano. Os gregos imaginavam que ele era sustentado por colunas gregas, né? Outras civilizações que tinham experiências marítimas imaginavam que isso estava flutuando num grande oceano. Mas todos eles tinham uma coisa em comum: o universo é plano. E essa é uma cosmologia, é um quadro, é um paradigma de universo. É uma forma de olharmos a estrutura maior do universo em que vivemos. Já os gregos, há cerca de 2.500 anos atrás, bolaram um universo mais sofisticado, que é o universo redondo, que nós chamamos de modelo geocêntrico de universo. Por que geocêntrico? Porque é centrado no planeta Terra. E por que os gregos inventaram esse modelo geocêntrico? Porque é um modelo que explicava melhor as observações que eles podiam fazer. Uma série de observações, quer astronômicas, quer observações de horizonte marítimo, levavam à conclusão de que o universo em que eles viviam era redondo. E esse modelo geocêntrico é um modelo que sobreviveu durante cerca de 2.000 anos. E um modelo que foi incorporado na cultura, na filosofia e nas religiões. Principalmente na religião católica, né? Onde a Terra era o centro do universo e o homem era o centro deste universo cultural.
há cerca de 500 anos atrás, houve uma grande revolução nesse cenário. Vejo que 500 anos atrás é relativamente pouco tempo na história da espécie humana, que tem cerca de 100 mil anos, e muito pouco tempo na história da cultura humana. Copérnico imaginou um outro quadro cosmológico, um quadro mais sofisticado, mas que tirava a Terra e que tirava o homem do centro do universo. Ele imaginou que as explicações científicas poderiam ser mais precisas se o Sol estivesse no centro do universo e não a Terra. Porém, isso representava uma revolução tão grande nos conceitos de então, que ele não teve coragem de publicar a teoria. A teoria, na verdade, do Copérnico só foi publicada após a morte dele. A crise religiosa, a crise filosófica, que foi tremenda, né? Vocês todos conhecem a história do Galileu, que foi processado e teve que abjurar as suas teorias científicas. Vocês conhecem a história do filósofo Giordano Bruno, que foi queimado porque acreditou nas teorias do Copérnico, né? E por que tudo isso? Porque na teoria do Copérnico o homem deixava de ser o centro do universo. E isto é uma revolução cultural, uma revolução filosófica. As observações, utilizando a teoria de Copérnico, eram mais precisas, eram mais econômicas. E para os navegadores, fazia uma boa diferença entre usar a teoria de Copérnico ou não usar a teoria de Copérnico. Era muito mais fácil, muito mais prático navegar usando essa nova teoria. E foi por isso que ela acabou sendo rapidamente adotada. E Galileu, que inventou um instrumento extremamente simples, ele pegou duas lentes de óculos, colocou na ponta de um canudo e começou a olhar para as coisas. Descobriu coisas sensacionais. Por exemplo, que o Sol tem manchas e, portanto, não é aquele ser perfeito que todos imaginavam. As manchas solares foram descobertas por Galileu, apontando para o que nós chamamos de a Via Láctea, com essa luneta extremamente simples. Ele mostrou que a Via Láctea não era uma nebulosidade, e sim a Via Láctea era composta de estrelas. Então, uma revolução tecnológica extremamente simples fez com que Galileu tivesse feito uma série de descobertas fundamentais para a ciência. Depois veio Newton, que inventou outras técnicas para se fazer telescópios. Em vez de usar lentes, ele começou a polir espelhos e com isso se podia fazer instrumentos muito maiores. E quanto maior o espelho de um telescópio, o espelho do telescópio funciona mais ou menos como uma pupila do olho humano, né? Quanto maior o espelho, maior a pupila, mais longe e mais nitidamente nós podemos enxergar. Na teoria de Copérnico, ainda se imaginava que, sendo o Sol o centro do universo e todos os planetas conhecidos girando em torno do Sol, as estrelas distantes ainda formavam uma esfera, a esfera das estrelas fixas, que alguns imaginavam que fosse de cristal ou de qualquer outra coisa, mas era a esfera das estrelas fixas. Todas as estrelas estavam mais ou menos à mesma distância do Sol. Somente no século XIX, com a construção de telescópios cada vez maiores e com uma outra revolução tecnológica chamada fotografia, é que se pôde começar a determinar a distância das estrelas, né? E percebeu-se que as estrelas não estavam todas à mesma distância. Algumas estavam mais distantes, outras mais próximas. A maioria delas estava ainda tão distantes que não dava nem para determinar a distância. Mas a coisa mais curiosa é que mesmo as estrelas mais próximas, cujas distâncias que foram determinadas eram as menores,
essas distâncias eram tão grandes que, se hipoteticamente nós pegássemos o Sol e colocássemos o Sol a essa distância, o Sol pareceria uma estrela comum. Podemos inverter o raciocínio se nós imaginarmos qualquer uma das estrelas comuns trazidas para uma distância do Sol, todas elas virariam um Sol. E, portanto, cada uma dessas milhares ou centenas de milhares de estrelas que nós podemos enxergar no céu tem o direito de ser um sistema solar, tem o direito de ter um sistema planetário, porque elas não são distintas do Sol. E, portanto, elas, como o Sol, elas também poderiam ter um sistema planetário. E foi aí que começou o século XX. Em 1925, portanto, estamos falando já da terceira década do século XX, um sujeito chamado Edwin Hubble se divertia estudando a distância das galáxias e a velocidade com que as galáxias se movimentavam com relação a nós, observadores. E ele descobriu uma coisa sensacional. Ele descobriu que todas as galáxias se afastam de nós. Todas as galáxias têm uma velocidade de afastamento de nós. E a velocidade com que elas se afastam é proporcional à distância em que as galáxias se encontram. Portanto, uma galáxia próxima de nós se afasta com uma velocidade pequena. Uma galáxia que está a uma distância média se afasta de nós com velocidade média. E uma galáxia que está a uma distância grande se afasta de nós com uma velocidade grande. Nenhuma se aproxima de nós. Todas se afastam. O nosso universo tem 3 dimensões espaciais, né? Eu posso andar para frente, posso andar para o lado e posso pular para cima. X, Y e Z. São 3 dimensões espaciais, né? Nós podemos imaginar universos distintos. Por exemplo, o universo da superfície matemática dessa mesa tem apenas 2 dimensões. Só tem X e Y. Não existe, a superfície não tem para cima e para baixo, né? É um universo de 2 dimensões. Se nós imaginarmos uma bexiga, imaginamos uma bexiga de aniversário. A superfície da bexiga tem 2 dimensões, né? Se nós colocarmos na superfície dessa bexiga uma porção de galáxias de 2 dimensões, pintando pequenas galáxias, e em cada galáxia vamos colocar uma formiguinha de 2 dimensões, que só tem 2 dimensões, né? E vamos privilegiar algumas dessas formiguinhas dizendo que elas são astrônomas. Formiguinhas astrônomas que têm por missão observar as outras galáxias. Certo? Cada um tem um telescópio de 2 dimensões e passa o tempo observando as outras galáxias. Agora nós vamos fazer uma brincadeira com elas. Vamos pegar a bexiga e vamos soprar a bexiga. O que vai acontecer quando a gente sopra a bexiga? A bexiga se expande. E o que as formiguinhas vão observar? As formiguinhas vão observar que todas as galáxias estão se afastando delas. Certo? Que as galáxias que estão bem pertinho vão se afastar lentamente. E as galáxias que estão longe vão se afastar rapidamente. Pronto. A formiguinha descobriu a lei de Hubble. E não importa em qual galáxia está a formiguinha, todas elas vão descobrir a lei de Hubble. Todas elas vão descobrir a mesma coisa. E, portanto, o princípio copernicano não corre o menor risco. Certo? Todas as galáxias vão observar a mesma coisa. E o que significa que elas estão se afastando de nós? Significa que o universo está em expansão. Se, ao invés de enchermos a bexiga, nós estivéssemos esvaziando a bexiga se contrairia. E o que as formiguinhas observariam? Observariam que as galáxias estariam se aproximando uma das outras.
porque o universo estaria se encolhendo. Se o universo está se expandindo, então no futuro ele será cada vez maior. E no passado, ele era cada vez menor. Quanto mais no passado, menor ele era. Até que surgiu de um ponto. Essa é a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang diz que o universo surgiu de uma grande explosão de um ponto. Se ele está em expansão, é óbvio que ele surgiu de um ponto. Por que estaria em expansão? Isso é uma especulação, e claro, fez-se uma série de especulações, uma série de cálculos, e uma série de experimentos para testar essa hipótese da teoria do Big Bang. Há quanto tempo atrás teria acontecido o Big Bang? Ora, é fácil. Dimensão dividido pela velocidade dá o tempo. Né? Nós podemos medir a dimensão do universo, a velocidade de expansão, temos o tempo que ele está se expandindo. Dá 13 bilhões de anos. Quer dizer, o universo está se expandindo há 13 bilhões de anos, significa que o Big Bang ocorreu há 13 bilhões de anos atrás. Essa hipótese levou a um físico chamado George Gamow a especular sobre como teria sido o Big Bang. E ele imaginou que o Big Bang devia ter sido extremamente quente. Né? Um universo tão concentrado no começo devia ter sido muito denso e muito quente, e devia ter emitido uma radiação muito forte e muito quente. Radiação eletromagnética, como a luz. Devia ter emitido muita luz. Mas que por causa da expansão do espaço, essa luz, a partir de um certo ponto, deveria ter se expandido livremente. Né? E não ser mais luz, mas sim ondas milimétricas. E ele fez a previsão que a temperatura dessa luz hoje, dessa radiação milimétrica, deveria ser de aproximadamente 3 graus Kelvin. Mas em 1965, 2 engenheiros trabalhando para uma companhia telefônica queriam resolver um problema da companhia telefônica. E o problema é que existia uma radiação que estava atrapalhando a telefonia. Então eles construíram um baita equipamento para localizar esta radiação e acabar com ela. Para resolver o problema da companhia telefônica. Né? Descobriram que essa radiação vinha de todos os lugares do espaço. Não interessava onde que eles apontavam, tinha essa maldita radiação. Aí foram medir a temperatura da radiação. 2,7 graus Kelvin. Bom, como eles não iam conseguir acabar com essa radiação, porque ela vinha de todos os lugares, publicaram um paper dizendo isso. E aí um astrofísico viu o paper e disse, está aí a prova do Big Bang. Não é? Esta é a radiação relíquia da explosão. E aí começaram a estudar essa radiação com cada vez mais detalhes. Né? No começo, essa radiação era perfeitamente simétrica. Né? Não importava em que direção que se olhava, a temperatura era exatamente idêntica. Exatamente idêntica. Mas aí surgiu uma teoria que avança para um novo paradigma, na verdade, do Big Bang. Né? E o século XX nós já temos um paradigma galactocêntrico e o paradigma do Big Bang. Aí surgiu uma teoria que é o paradigma do Big Bang inflacionário. O que é um Big Bang inflacionário? Universo inflacionário. Inflação, você sabe o que é, né? É uma coisa que cresce rapidamente, certo? Isso é inflação. O Big Bang inflacionário, ele supõe o seguinte: quando o universo tinha 10 na potência de menos 35 segundos de idade, 10 na potência de menos 35 segundos de idade. Desde esse instante até que o universo tinha 10 na potência de menos 32 segundos de idade, o universo se expandiu
de 10 na potência de 50. Ele se expandiu muito, né? Isso chama-se Big Bang inflacionário. Em ciência, tem uma coisa curiosa. Quando alguém inventa uma coisa e essa coisa dá certo, todo mundo acredita. E a inflação deu certo. Essa hipótese deu certo. Ela explica um monte de problemas que nós tínhamos na teoria do Big Bang. Ela resolve. Né? E uma das coisas que ela previu, ela começou a prever coisas. Ela previu que a radiação de fundo não devia ser exatamente suave. Se você olhasse para um ponto, você ia encontrar uma certa temperatura, para outro ponto, você devia encontrar uma temperatura diferente. Um pouquinho diferente. 100 mil, uma parte em 100 mil de diferença. Vocês vão dizer, uma parte em 100 mil é ridiculamente pequeno. Só que ele previu que ia ter essa diferença. Se a gente pudesse... E com que escala também ele previu. A quantos graus você ia encontrar essas diferenças. E aí o pessoal começou a tentar medir, construir aparelhos, equipamentos, tal, levaram décadas tentando medir, chegaram a 10 da potência de menos 3, 10 da potência de menos 4, quando finalmente chegou em 10 da potência de menos 5, nós já estamos em 1995, o satélite COBE finalmente mostrou o mapa mundi da radiação de fundo. Vermelho é quente, azul é frio. E ele é exatamente como previu a teoria da inflação. Essa estrutura, tanto em amplitude quanto em escala, é exatamente igual ao previsto para a inflação. Bom, aí todo mundo começou a acreditar que o Big Bang foi inflacionário. Né? Temos já o terceiro paradigma da cosmologia do século XX. Agora, não só os astrofísicos todos acreditam no Big Bang, mas todo mundo já está acreditando que o Big Bang foi inflacionário. Né? De repente, agora nós encontramos a teoria que explica tudo. Tá certo? Bom, se o Big Bang é inflacionário, nós podemos calcular, prever até como é a estrutura dele. É uma coisa fantástica. E eu sempre digo o seguinte, não pense que nós encontramos a teoria definitiva. Né? Nós podemos talvez encontrar até teorias mais sofisticadas, teorias mais elaboradas. Isso significa o quê? Significa que eu não acredito na teoria do Big Bang? Eu acredito firmemente. Mas os diversos paradigmas cosmológicos, eles se sucedem para explicar coisas diferentes. Não é? Dizer que o universo plano estava errado não é bem verdade. Para a nossa experiência diária, essa é uma boa cosmologia, é uma boa teoria. Não é? Dizer que a Terra é redonda é um erro também não é verdade. Não é? É uma boa teoria para explicar tudo que diz respeito ao planeta Terra. Né? Mas só explica o planeta Terra. Ele não explica a estrutura do sistema solar. Para explicar uma estrutura de maior escala, com fenômenos mais sofisticados, nós temos que ter uma teoria mais elaborada. E essa teoria é heliocêntrica. Então, uma dessas teorias, elas não estão incorretas. Elas apenas conseguem se estender a um universo de maior escala e consegue se tornar mais precisas para explicar um universo de maiores proporções. Portanto, quem sabe, isso eu já costumava dizer há 10 anos atrás, quem sabe a teoria do Big Bang inflacionário não é a última palavra. Quem sabe? O que será que nos espera? O que é que nós esperamos, o que é que nós imaginamos que vai acontecer com o universo no futuro? Bom, uma coisa é óbvia. Matéria atrai matéria. Como o universo é composto de matéria e está em expansão, essa expansão é desacelerada. Essa desaceleração pode ocorrer de 3 formas diferentes. Imaginem que
se desacelera, mas a densidade de matéria é muito baixa. Então ele vai se desacelerar, mas muito pouco. De modo que vai se expandir para sempre. Né? E o universo vai morrer daqui a centenas de bilhões de anos, ele vai estar extremamente frio, gasta toda a sua energia, morto, silencioso, escuro. Mas, se a densidade do universo for muito grande, ele pode desacelerar essa expansão até a velocidade ser zero. E a força gravitacional continua e ele passará a se contrair. E poderemos ter o universo inteiro no anti-Big Bang, no contrário do Big Bang, um grande colapso. E quem sabe desse colapso surge um novo universo. Aí nós teríamos um universo cíclico. Né? Este modelo nós chamamos de modelo do universo fechado. E aquele que se expande para sempre é o universo aberto. E nós temos uma terceira possibilidade matemática, que é exatamente aquele universo que está na divisória dos dois modelos. É aquele que se desacelera, e à medida em que o tempo vai para o infinito, a velocidade vai a zero. Né? E esse é o universo plano. São as três possibilidades lógicas. O Big Bang inflacionário garante, supõe, embutido nele, que o universo é plano. Ele é exatamente plano. Porque qualquer curvatura que ele tivesse aberta ou fechada, na inflação, teria sido dividida por 10 na potência de 50 e teria transformado qualquer curvatura em superfície plana. Esse é basicamente o raciocínio. Né? E tudo levava a crer que seria um universo plano. Porém, tem um problema. Para ser um universo plano, nós temos que ter uma densidade muito específica de matéria no universo, que é exatamente aquela densidade maior do que a densidade para ele ser aberto e menor do que ele para ser fechado. É uma densidade crítica. E quando nós medimos toda a densidade de galáxias, de estrelas, de planetas, de gás, buraco negro, tudo isso, energia e luz, a gente vê que só tem 10%. O universo só tem 10% dessa densidade. E, portanto, a maior parte da matéria do universo é matéria escura. Né? Não é a matéria com a qual nós estamos acostumados, feita de moléculas, átomos, prótons, nêutrons e elétrons. É uma outra coisa, que a gente não sabe o que é, matéria escura. Nós terminamos o século XX com um grande paradigma de Big Bang inflacionário, com uma última palavra em cosmologia, mas com uma ponta de dúvida. 90% do que nós conhecemos no universo, não sabemos o que é. 90% da matéria do universo, nós não sabemos o que é. O que nós sabemos é apenas 10%. E esse seria, em princípio, o legado do século XX para o século XXI. Né? Descobrir o que é esse negócio. Em 1998, no fechar do século XX, de repente surgem dois papers, dois artigos científicos, dizendo a mesma coisa, com medidas muito precisas, dizendo a mesma coisa. E essa coisa foi chocante. O que disseram essas duas pesquisas? Qual é a conclusão, afinal de contas, que chocou todo mundo? A conclusão é a seguinte: o universo está em expansão, mas nenhum daqueles três modelos lógicos que eu falei há pouco está correto. O universo fechado, o universo plano, o universo aberto, nenhum deles está correto. O correto é que o universo está em expansão acelerada.
tem alguma coisa acelerando a expansão do universo. E isso é que é uma coisa chocante, porque nós estávamos certos que tínhamos mapeado todas as possibilidades e tal, e de repente não é nada disso. O universo está em expansão acelerada. Aí, imediatamente, algumas pessoas se lembraram de um trabalho do Albert Einstein, de 1916. Quando o Einstein fez a teoria da relatividade geral, ele fez uma teoria extremamente elegante, extremamente bem feita, tanto assim que o trabalho mais famoso dele é esse, teoria da relatividade geral. E ele fez uma teoria da gravitação para o universo. É isso, basicamente, que é a teoria da relatividade geral. Fez uma teoria perfeita, só que para explicar o fato de que o universo é estático, ora, o universo para o Einstein era estático. Ele fez a teoria em 1916 e o Hubble só descobriu a lei de Hubble 9 anos mais tarde. Para ele era estático, então o universo não estava colapsando, nem estava se expandindo. Então, para contrabalançar a atração gravitacional, ele supôs uma constante cosmológica, que só exercia sua influência em escalas muito grandes. E nessas escalas muito grandes ele fazia repelir as galáxias, evitar que elas colapsassem. Essa constante cosmológica ele introduziu nas equações, e eu, quando estudei teoria da relatividade geral, eu sempre estudei a constante cosmológica. E aí o professor diz, não, mas essa constante cosmológica é zero. Então, pode ignorar a constante cosmológica. Por quê? Porque quando o Hubble demonstrou que o universo está em expansão, que valor tinha a constante cosmológica? Existe alguma coisa que atua no sentido contrário da gravidade e faz com que as galáxias tenham um movimento de expansão, que o universo tenha um movimento de expansão acelerado. E aí, basicamente, se terminou o século XX com a revista Science. A revista Science é a mais importante revista científica americana. Em todo último número do mês de dezembro de cada ano, ela faz uma lista dos 10 mais. Então sempre tem o campeão. Em 98, o campeão foi a expansão acelerada do universo. Foi o trabalho científico mais importante do penúltimo ano do século XX. Nós hoje imaginamos que o universo seja composto de matéria escura e de energia escura. O WMAP deu números precisos. 73% do universo é energia escura. 23% é matéria escura. E 4% é matéria. 95,4%, e olha que eu já estou falando com vírgulas aqui, é preciso. Nós não fazemos a menor ideia do que seja. Está aí a tarefa do século XXI. O átomo, a gente sabe que é composto por um núcleo, prótons e elétrons, uma parte de grande densidade, e os elétrons girando em torno, que é mais ou menos a mesma coisa que o Sol e os planetas, e a galáxia e as estrelas. São coisas que se repetem, são padrões que se repetem. Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo comentário é que quase tudo que nós sabemos do universo vem da interpretação atômica dos seus componentes. O que quer dizer isso? Quando eu observo uma estrela numa galáxia distante, na verdade, o que eu estou observando? Eu estou observando a luz que ela emitiu, muitas vezes há milhões de anos atrás. A luz que eu vejo de Andrômeda hoje, ela foi emitida lá há 2 milhões de anos atrás. Ela levou 2 milhões de anos viajando. Então a estrela já pode até ter explodido. Eu estou vendo o passado dela. E eu interpreto o espectro dela
na verdade, eu observo e interpreto as raias atômicas desse espectro. Eu vejo como é que os átomos de lá estão se comportando, e desse comportamento eu derivo a temperatura da estrela, a gravidade da estrela, a composição química, a massa, e tudo o que eu posso derivar sobre a estrela, sobre as galáxias, ou sobre qualquer outro corpo do universo, eu obtenho através da interpretação do espectro atômico, dos átomos daquelas estrelas. É claro que nós supomos que os átomos de todas as estrelas e todas as galáxias sejam iguais, né? Que todos os elétrons tenham a mesma massa, que todos os prótons tenham a mesma massa, a mesma carga elétrica e assim por diante. É uma hipótese um tanto quanto arrojada. No entanto, não existe nenhuma, absolutamente nenhuma evidência de que não seja assim. Tudo o que nós sabemos é que a matéria do nosso laboratório é exatamente igual à matéria em qualquer galáxia que a gente pode observar. Será que você poderia falar alguma coisa, qualquer coisa mesmo, tá? Sobre outras formas de vida em qualquer outro lugar? Se uma fração pequena desses planetas é semelhante ao planeta Terra, quantos bilhões de planetas semelhantes ao planeta Terra existem pelo mundo afora? Não é? É evidente, é um número gigantesco. Não há menor plausibilidade de não ser assim. Não é? Agora, por que nós não conhecemos mais sobre isso? Por que a ciência não consegue dizer mais sobre isso? Muito simples. Os planetas giram em torno das estrelas. Né? Se nós estivéssemos no planeta, na estrela mais próxima da Terra, Alfa de Centauro, é a estrela mais próxima, e observássemos o sistema solar, o que nós enxergaríamos? Nós enxergaríamos o Sol. Só. O Sol é muito brilhante. Né? Os planetas não brilham, os planetas não têm luz própria. Então a gente enxergaria o Sol e não enxergaria os planetas. Aliás, isso não é grandes coisas, porque de noite a gente enxerga os planetas. De dia o Sol é tão brilhante que nem nós que estamos dentro do sistema solar conseguimos enxergar os outros planetas. Né? Imagina a 4,3 mil anos-luz, perdão, 4,3 anos-luz de distância, como a Alfa de Centauro. Então é um problema tecnológico. Basicamente, é um problema tecnológico. E a astronomia, como todas as outras ciências, vive o seu desenvolvimento em função da tecnologia. Né? Hoje, nós estamos construindo e operando já os primeiros telescópios que serão capazes de detectar os primeiros planetas fora do sistema solar. Os primeiros. O que nós conhecemos da nossa matéria só representar 4,6%, e essa é a matéria que nós conhecemos, não precisamos falar muito a respeito. Os outros 95%, o que nós sabemos é que ela é dividida em duas categorias. Né? A energia escura, que faz as galáxias se expandirem de uma forma acelerada, essa energia acelera a expansão do universo, e a matéria escura, que tem um efeito gravitacional, ela tem gravidade e, portanto, é totalmente distinto, e que também nós não sabemos o que é. Né? São duas ignorâncias grandes, mas nós sabemos que são duas ignorâncias distintas. Isso já é alguma coisa, já é melhor do que nada. Né? Como é que surgiu o Big Bang? O Big Bang, ele criou a matéria, o espaço e o tempo. Tá certo? Eu volto à minha provocação inicial de nós refletirmos sobre o modelo bidimensional da bexiga. Né? A bexiga, todo o espaço do universo bidimensional está na superfície da bexiga. Certo? Para fora é o futuro e para dentro é o passado. Portanto, estamos falando de tempo. E o centro da bexiga é o instante t igual a zero, é Big Bang. Né? Ora, em que lugar do espaço que ocorreu o Big Bang? Em nenhum lugar do espaço. Ele ocorreu apenas no eixo do tempo. Né? Porque o Big Bang não está na superfície da bexiga. Não está no espaço.
O espaço foi criado junto com o tempo. Esse modelo é extremamente simples, mas parece primário, mas ele é extremamente útil para nós refletirmos sobre a natureza do espaço e do tempo e do próprio Big Bang. Mas isso não explica. Aliás, isso mostra também que você pode ter um universo curvo, ilimitado, porém infinito. Essa superfície é finita. Você pode, andando em linha reta, voltar ao ponto que você saiu. Isso é perfeitamente possível. Né? Porque o universo é curvo, porém limitado. Segundo ponto. Eu já falei de vários paradigmas. Paradigma do Big Bang, paradigma do Big Bang inflacionário, no qual agora nós todos acreditamos. Pelo menos é a maneira mais útil de a gente fazer as contas. Dá certo. Né? Mas existe já estão falando mais um paradigma, né? No Big Bang inflacionário caótico. Esse é um novo patamar. O que é o Big Bang inflacionário caótico? Você imagina a superfície da bexiga, e aí num certo ponto dessa superfície você cria uma outra bexiga. Né? E daí uma outra bexiga, e uma outra bexiga. Então você teria uma sucessão de universos, porém não espacialmente conectos. Tá certo? Um observador da bexiga mãe, ele não vai observar a bexiga filha, porque a luz não passa de uma bexiga para outra. Tá certo? Nós podemos visualizá-los, porque nós somos seres superiores, temos 3 dimensões, mas a formiga, que é um ser inferior e tem só 2 dimensões, não pode visualizar a bexiga filha e assim por diante. Então esse seria o modelo de universo inflacionário, caótico, que, para ser correto, exige uma dimensão a mais. Certo? Ele só faz sentido se houver uma dimensão espacial a mais.